Hoje vamos falar de infertilidade. Eu postei, deixa eu ver aqui se eu acho um stories, o que me deixou muito curiosa. Hoje eu recebi essa mensagem aqui de PBI, né? Eu fiz um questionamento lá no meus stories sobre qual é o seu PBI. Qual é o seu PBI? Manda aqui que a gente vai conversar sobre ele. E aí eu recebi isso, PBI elástico aquoso. Esse foi um exemplo, mas eu recebi várias mensagens como essa aqui, que foram mensagens que realmente me deixaram preocupada. Por que preocupada, Bia? Porque isso mostra, talvez, ou pode ser que essa pessoa tenha se confundido, né? Não tô falando especialmente dessa pessoa, mas pode ser a sua situação também, pode ser que você conheça alguém que esteja fazendo dessa forma, mas está errado. Por que está errado? Porque quando nós falamos em padrão de infertilidade, nós falamos de uma sensação e de um muco. Agora, eu quero voltar um pouquinho aqui, porque nós precisamos aprender alguns padrões, tá? A gente precisa aprender alguns padrões que irão nos ajudar a compreender o que é um PBI. Então, antes da gente continuar aqui, eu quero que você compartilhe aqui, clica no aviãozinho que tá aqui, compartilha essa live, mande para mais pessoas, para que a gente possa lotar aqui essa live de terça-feira, tá bom? Quero que você já me diga também se você já tem o teu padrão de infertilidade definido. Manda para mim, hein? Se você já conseguiu definir o seu padrão de infertilidade. O que é, gente, o padrão de infertilidade, o padrão básico de infertilidade? Então, nós sabemos que durante o ciclo menstrual, nós passamos por fases. E cada uma dessas fases, cada um desses momentos aí, são de características diferentes. Agora voltou, né? São de características diferentes. Então, nós temos 4 fases no ciclo menstrual. 4 fases. Primeira das fases é menstruação. Segunda fase, padrão de infertilidade. Terceira, fertilidade. E quarta, infertilidade. Então, olha só, vamos dividir o nosso ciclo nesses 4 momentos aqui. Primeiro, nós temos menstruação. Essa fase de PBI, né, do padrão básico de infertilidade, é uma fase variável. Ela pode acontecer, como não pode acontecer. Depois nós temos uma fase de fertilidade e infertilidade novamente. Cada uma dessas fases possui características diferentes. Sabia disso? Cada uma dessas fases tem características diferentes. Oi, mãe, boa noite! Seja bem-vinda. Então, cada uma dessas fases são de características diferentes. Vamos conversar, e é aqui que nós encontramos a fase de padrão básico de infertilidade, é no segundo momento, é nessa fase aqui. É esse momento aonde nós encontramos o PBI. Então, olha só, isso aqui você tem que saber aí na sua cabeça de cor, você não pode esquecer disso. Tá? Então, o PBI ele acontece depois da menstruação. Menstruação, PBI. É aqui, é o segundo momento. Então, se você está anotando aí essa nossa live, porque isso aqui realmente é um conteúdo, é uma aula que eu tô dando para vocês, não é simplesmente mais uma live para mim encher aqui vocês de informações e depois falar no final, comprem o meu curso. Vocês realmente vão aprender aqui hoje sobre o padrão básico de infertilidade. Então é uma live onde você pode realmente pegar papel e caneta, anotar, porque eu vou passar para vocês informações essenciais. Você que é minha aluna, anota também, porque você pode relembrar tudo que nós conhecemos dentro das nossas aulas. Tudo isso que você vai ouvir aqui nessa live tem no curso, mas você pode aqui, então, aproveitar esse momento para relembrar informações importantes. Se você não é aluna ainda, você vai já conhecer a minha dinâmica de ensino, porque é muito parecido com o que eu faço aqui nas lives, é o que eu trago dentro dos meus cursos, porque eu realmente prezo pela simplicidade.
O meu objetivo é que vocês entendam. Não é trazer um monte de termos e palavras bonitas, encher linguiça e você não entender nada. O meu objetivo é que você entenda. Então, se você não é minha aluna ainda, vai anotando esses termos aqui, você já vai conhecer minha dinâmica, vai aprendendo. E você que não sabe nada, né? Fala, Bianca, eu não sei nada, não sei nem por onde começar, não sei o que fazer. Essas informações vão te ajudar a compreender um padrão de infertilidade. Tá? Você vai trazer você para o mundo e você vai começar a pensar e começar a entender, dar passos no seu conhecimento. É um passo de cada vez. Tá? E aí você já vai saber, né? Você já vai estar se preparando aí para iniciar uma jornada através dos métodos naturais. Então, eu quero te fazer um convite. Clica no aviãozinho, encaminha essa live para mais pessoas, para que nós possamos juntas compreender hoje sobre o padrão básico de infertilidade, tá bom? Vamos lá. Então, e uma coisa muito importante, olha só. A Micaela falou assim, Bia, eu estava amamentando, na menstruação veio e logo depois aparentemente um PBI, mas no mês seguinte veio positivo. Olha só, provavelmente porque você deveria ter identificado aí, ter esperado novamente, né? Porque se veio a menstruação, você deveria talvez ter esperado uns 15 dias para definir um novo PBI. O PBI pode ter mudado se você identificou a ápice e veio a menstruação. Tá bom? Oi Camila, tudo bem? Camila chegando por aí também. Vamos lá então. Então, o que acontece? Mulheres, quais são as mulheres que têm um padrão de infertilidade? Será que são todas as mulheres que têm acesso, têm isso no corpo, né? Essa fase de infertilidade? Todo mundo, todas as mulheres, não é todas as mulheres? A Maiane falou assim, minha grande dúvida é se é possível não ter PBI mesmo em ciclo médio. É possível sim. Super possível, tá bom? Super possível você não ter PBI. Então, olha só, pra quem que tem PBI? Vamos começar por essa pergunta? Qual mulher tem um padrão básico de infertilidade? Já que a Maria perguntou ali se pode não ter, vou responder pra vocês quem tem. Primeiro, você só vai ter aí um padrão básico de infertilidade se você não usar nenhum tipo de contraceptivo, nenhum tipo de DIU, né? Nenhum tipo de dispositivo, aí você vai conseguir definir um padrão básico de infertilidade. Se você falar assim pra mim, não, Bia, eu tô usando anticonceptivo, tô usando DIU e quero começar a anotar, não vai funcionar. Não vai funcionar, você vai ficar doida, você não vai entender nada que tá acontecendo no seu corpo, nem tenta, tá? Então, ter um padrão básico de infertilidade é para todas as mulheres. Tem algumas mulheres que, mesmo possuindo ciclos curtos, identifica um dia de PBI. E pode também não acontecer nenhum tipo de PBI. Como a nossa colega ali, né, falando mesmo em ciclos médios pode não acontecer. Pode não acontecer o padrão básico de infertilidade. Por que isso? Porque é uma fase variável. A fase de PBI, e ela só vai acontecer de forma exclusiva pós-menstruação e antes da fertilidade. É nesse meio que vai acontecer o PBI. Não acontece antes da menstruação. Não é PBI. É infertilidade, mas não é o PBI. Vocês não podem confundir uma coisa com a outra. Não confundam uma coisa com a outra. A fase de PBI, já ensinei pra vocês aqui no começo dessa live, quando é que ela acontece. Então, nós sabemos que todas as mulheres podem ter uma fase de PBI. Algumas mulheres com ciclos curtos, tá? Algumas mulheres com ciclos curtos podem não ter um PBI. Isso é comum acontecer. Algumas mulheres com ciclos bem curtos, elas não têm PBI. E aí, então, essas mulheres, elas não vão identificar, tá? Fabiana, é variável mesmo para uma mesma mulher? Olha só, então pode ser sim que algum ciclo você tenha e pode ser que no outro ciclo você já não tenha mais PBI. Isso também é possível que aconteça, tá? Principalmente se você tem ciclo curto. E aí, nesse mês você identificou, mas no mês que vem não apareceu. Isso pode acontecer. É uma fase variável também de dias. Então, por exemplo, pode ser que um mês aconteça 2 dias de PBI, no outro 3 dias de PBI, no outro 4, de volta para 2, e varia dentro das suas fases de fertilidade.
Então pode ser que logo depois de um parto vai ser diferente. Ou se você está ligando a pílula vai ser diferente. Em cada momento da nossa vida reprodutiva, nós podemos passar por alterações do nosso padrão básico de infertilidade. E isso é muito comum acontecer, tá? Isso é muito mais comum do que você imagina. Então, sempre nós precisamos estar atentas a essa fase, tá bom? É uma fase que pode acontecer. Mas, olha só, se nós estamos na fase de PBI, na fase de padrão básico de infertilidade, o que virá em seguida? O que vem logo depois da fase de PBI é a fase de fertilidade. Então, por isso que se você está usando o método de ovulação Billings e não quer engravidar agora, você precisa anotar corretamente e liberar relações nos dias corretos. Porque senão, se você liberar relação de forma errada, não aplicando a regra correta, você pode ter relação no dia de fertilidade. Né? Como que você erra ao aplicar o método de ovulação Billings na fase de PBI? Tendo relação de manhã, no meio do dia, tendo relação em noites consecutivas. São erros que você pode cometer aplicando o método de ovulação Billings, que você pode engravidar, porque a fertilidade chega a qualquer momento. E esses exemplos que eu dei para você aqui faz com que você não perceba a chegada da fertilidade. Faz com que você não note aquele muco que mudou o seu padrão de infertilidade. Então, se o seu objetivo é espaçar uma gestação, você precisa, primeira coisa, definir qual é o seu padrão de infertilidade e depois fazer a aplicação da regra do método de ovulação Billings de forma correta. Aplicar de forma correta se é uma boa experiência que você quer ter. Não adianta você aplicar de forma errada se você não quer ter uma experiência. Eu lembro que quando eu estava começando o método de ovulação Billings, né? Eu comecei a fazer minhas anotações lá alguns anos atrás, né? Lá em 2018, eu comecei o método, eu tive o Miguel em 2016, então eu comecei o método em 2015. Lá em 2015, quando eu comecei as anotações do método de ovulação Billings, 2015 que foi quando eu comecei, no caso em 2014, quando eu comecei as anotações, eu não aplicava a regra correta, porque eu não tinha compreendido a regra. Eu não tinha entendido qual era aquela regra. Então isso fez com que eu não conseguisse aplicar de forma correta o método. Gente, não tem regra, você não tem, olha só, presta atenção nisso. Se você não sabe as regras do método de ovulação Billings, você pode estar errando no método. E aí, assim como eu tive lá em 2015 uma experiência que não foi a que eu esperava, naquele momento lá em 2015, você pode ter também. Às vezes você tá aí passando uma gestação porque realmente você tem um motivo justo, assim como eu tive lá em 2015, não poderia engravidar naquele momento, e engravidei. E por um tempo eu coloquei a culpa no método. Eu coloquei a culpa no método porque eu não sabia o que eu estava fazendo, nem na aplicação e nem na minha consciência que eu tinha errado, eu não admitia isso. Hoje eu consigo admitir de forma tranquila porque eu realmente entendi a importância disso. Porque aprender o método de ovulação Billings, viver o método, compreender as fases, o método não precisa de mais validação. O método já foi aprovado cientificamente. O método não está na fase de estudo que precisa que eu e você o use para comprovar que ele funciona. O método está comprovado cientificamente, sua eficácia lá na OMS chega a 98% e mais atualmente os últimos estudos podem chegar a 99%. E isso não depende de você, não depende de mim, Bianca, tá longe de mim isso. Então, quando eu compreendi que, o método funciona. Então, lá em 2015, quando eu coloquei a culpa no método, depois eu fui estudar sobre, eu pensei, poxa, o método funciona, o problema está em mim.
que não soube compreender corretamente, não estudei de forma correta, não fui atrás da maneira que eu deveria ter ido atrás. Então o erro está em mim. Se eu tenho dificuldade na aplicação de regras, se eu tenho dificuldade nas definições dos meus padrões, eu preciso ir na fonte, ou seja, eu preciso estudar. Eu preciso entender aonde é que eu tô errando. Ah, Bia, eu não tô confiando. A minha dificuldade é com a confiança, porque o método não precisa de validação, então ele não precisa que você fique lá confiando nele, você precisa começar a confiar em você. Você tem capacidade de compreender todas as fases. O que falta agora é você se jogar, é você estudar, é você ir atrás. Porque se você consegue fazer isso, você vai conseguir aplicar o método de forma correta. E aplicando o método de forma correta, você vai conseguir ter uma boa experiência. Você vai conseguir viver de uma forma correta. Você vai conseguir identificar o teu padrão de infertilidade. Agora, vamos voltar lá para aquele stories que eu recebi, pro direct que eu recebi, que essa minha aluna, ela falava assim ali no... Ela falava aqui, PBI, que ela definiu um PBI, né, de elástico aquoso. Muitas de vocês que estão comigo aqui nessa live viram esses stories aqui, né, comentaram, muitas comentaram, Bia, por que tá errado? Né, algumas falaram que se é elástico, então ela deveria ter colocado elástico molhado, né? Aonde está o erro? O principal erro desse gráfico de anotação, que pode fazer com que uma usuária que tenha relação em um período de fertilidade. O que pode acontecer aqui? Essa mulher, ela coloca elástico / aquoso. Só que o principal problema é porque elástico aquoso são visualização do muco. Primeiro que nós devemos anotar sempre o muco que for mais perto da fertilidade. Na sua percepção que está vendo essa live aqui comigo, está assistindo, que está olhando para essa tela, o que é mais próximo da fertilidade? Um muco elástico ou um muco aquoso? Pensa comigo um pouquinho. Para mim, na minha percepção, Bianca, seria então esse elástico. Então, já começa por aqui, porque se nós temos dois mucos diferentes, nós devemos anotar o que for mais perto da fertilidade, ficaria só elástico. E aqui chegamos no principal erro, que é o quê? Cadê a sensação? Essa mulher tem um padrão de muco elástico, mas e a sensação dela? Não tinha sensação? Então, gente, para definir um padrão básico de infertilidade, nós precisamos do que sente, responder essas duas perguntas: o que sente e o que vê. O que sente e o que vê. Se nós não respondemos a essas duas perguntas, nós não temos um padrão básico de infertilidade. Então, o que faltou aqui nessa situação dessa usuária foi a sensação. Nós demos uma palavra para o que sente, no máximo duas para o que vê. Mas faltou, então, aqui a sensação. Então, não tem como nós definirmos um PBI apenas com muco. Tem que ter uma sensação e um muco ou nenhum muco, tá? O que sente e o que vê. Bia, não vejo nada. Ok, vai ser o que sente, uma sensação, eu me sinto seca. Seca nada, esse vai ser seu PBI. Mas você precisa responder as duas perguntas. O que sente e o que vê. Não vê nada, vai escrever nada. Ok? Isso ficou claro para vocês? Tem que responder as duas perguntas. E aí a gente entra numa situação que essa usuária, eu recebi vários directs quando eu falei, né, qual é o erro desse gráfico. Algumas usuárias falaram assim, o erro tá que elástico é fertilidade. Vocês acham que todo muco elástico é fertilidade? Respondem pra mim essa pergunta aí.
Você acha que todo muco elástico é fertilidade? Quero saber a opinião de vocês. Me contem. Vocês acham isso? Essa é a opinião de vocês? E eu recebi não foi um e não foi 2 directs, foram vários directs falando isso. Que o erro desse direct era que o muco elástico é fertilidade. Então, teoricamente, não teria como ser PBI. Olha só, a gente falando que acha que sim, que sim. A Vanessa falou que não, colocou o N de não. Quem mais vai dar opinião? A Cíntia falou que não, a Mari falou que não. Quem mais? A Filomena falou que não também. A Cristiane falou nem sempre. A Kátia falou não. Perfeito. Vamos ver se mais alguém vai responder. E aí eu já vou dar essa explicação. A Mônica falou que sim. A Kátia falou que o que vale é a sensação. Então, olha só. Vou responder, então, aqui essa pergunta. Elástico sempre é fertilidade? A resposta é não. Porque se, por exemplo, essa mulher está na fase de amamentação e ela está aí há 3 meses com muco elástico e com uma sensação de seca, por exemplo, isso é um padrão de infertilidade. Por quê? O padrão de infertilidade é aquele que se repete, está como se fosse uma linha reta. É um padrão dia após dia igual. Esse é um padrão de infertilidade. E esse muco ele pode se apresentar aqui. O muco elástico pode se apresentar também lá numa fase lútea, e a gente sabe que é infertilidade. Então, não existe esse muco é fértil e esse muco é infértil. Não tem como. Você não pode dar esse nome. Ok? Muco, como que a gente define o que é muco de fertilidade e o que é muco de infertilidade? Dentro dos padrões. Padrão de infertilidade é um padrão que está numa linha reta. Padrão de infertilidade, uma linha reta. Sempre a mesma coisa, um padrão que se repete. Padrão de fertilidade é um padrão em constante mudança, um padrão que se desenvolve, que cresce, que vai se desenvolvendo, chega lá em cima. Agora, se você, né, se o seu padrão chega lá, se você tá lá num PBI de seca nada, é claro que quando aparecer um seca muco elástico vai ser um possivelmente fértil, porque o seu PBI definido é de seca nada. Entende? Pode ser pra você. Pode ser que o seu padrão de infertilidade não tenha o muco elástico, mas pode ter várias outras pessoas em situações diferentes de pós-pílulas, de amamentação, que esse muco elástico faça parte de um padrão de infertilidade. Não tem como a gente dizer que todo muco elástico é fértil ou que todo muco aquoso é fértil. Não existe isso. A Cristina falou assim, estou amamentando há 6 meses e ainda não tive menstruação e meu muco é elástico. Tá bom, o muco é elástico, mas e a sensação? O que você sente é um padrão sempre igual ou tá mudando? O que você tá sentindo dia após dia? É isso que vocês têm que pensar. Então, qual é a diferença dos 2 padrões? E aqui tá mais um segredo que você pode... Eu espero que você esteja realmente anotando, porque eu tô dando muito conhecimento para vocês aqui hoje. Então, o que vocês precisam saber? Padrão de infertilidade numa linha reta, sempre igual. Esse é o padrão de infertilidade. Padrão de fertilidade, um padrão em desenvolvimento, um padrão que cresce lá para a sensação de escorregadia. Olha só. Esse é o padrão de fertilidade, um padrão que se desenvolve e chega no escorregadio. Padrão de fertilidade e padrão de infertilidade. Você precisa diferenciar uma coisa da outra. Tá bom?
tem que diferenciar uma coisa da outra, padrão de fertilidade e padrão de infertilidade. PBI, gente, famoso PBI e algumas vezes temido PBI. Então, como eu falei pra vocês, ele é uma fase de variada, tá? A Ju falou, Bia, sou totalmente perdida. Você já é aluna, né? Eu tô vendo a foto aqui do perfil, acho que você já é aluna. Pode, se você, não sei se você é aluno ou não, se for, você já sabe aonde tem que mandar suas dúvidas, tá bom? No e-mail, no grupo do WhatsApp, assim por diante. Bora lá, gente. Dúvidas. Eu quero que vocês mandem as dúvidas de vocês aqui na caixinha de pergunta, tá bom? Quero que vocês mandem as suas dúvidas aqui na caixinha de pergunta, para que eu possa responder elas a partir daqui a pouquinho. Vou dar mais 5 minutinhos, quero ensinar mais algumas coisas para vocês aqui. E eu quero que você mande a sua pergunta aqui na caixinha de pergunta, por gentileza, tá bom? Ju, você quer entrar ao vivo aqui comigo? Eu não entendi. Que você está mandando várias solicitações de entrada, você quer entrar ao vivo para tirar alguma dúvida? Então, gente, olha só. Não cometam o mesmo erro 2 vezes. Se você está com dificuldade para definir qual é o seu padrão de infertilidade, você precisa de uma instrutora para te ajudar nisso. Para que você consiga saber quais são os seus padrões, como que você vai chegar lá no ápice, no teu padrão de infertilidade. Existe padrão? E tem uma moça também que mandou assim pra mim, falou, Bia, tô desesperada, tô há 3 meses anotando, tô há 3 ciclos, tô identificando o ápice. Do mico, não entendi o que você falou, faz um pouco de evolução do mico. Fala um pouco da evolução do muco. Entendi. Olha só. Não tem como... Perdi aqui. Não tem como você ficar focando... não tem como você ficar focando em tal muco. Tem que ser esse muco, tem que ser aquele outro muco. A outra pessoa falou, não sei se chegar na fase de escorregadia significa que não teve fertilidade. Escorregadia é bem próximo do ápice, meu bem. Tá se confundindo. Escorregadia é o dia mais próximo da ovulação. Tá? A sessão de escorregadia é o mais próximo da ovulação. Gente, mandem as perguntas no... Mandem as perguntas no ponto de interrogação aqui embaixo para que eu possa ver as solicitações. Porque aqui passa muito rápido, é muita gente entrando e saindo, e enfim... Então, gente, o que acontece? Algumas vezes, né, eu tava contando da usuária, ela passou 3 ciclos completos, olha só, ela passou 3 ciclos completos, identificando o ápice, e sai da menstruação, não tem um padrão. Nos 3 ciclos não encontra padrão. Ela falou, eu tô desesperada, não sei mais o que eu faço. Gente, pode ser que simplesmente, você não tenha um padrão de infertilidade, já pensou nisso? Que você pode não ter, e tá tudo bem se você não ter, né? Pode ser que simplesmente você não tenha um padrão de infertilidade, e aí se você não tem um padrão de infertilidade, você não vai conseguir identificar. Então isso quer dizer que a regra 2 não será aplicada para você. Você vai sair da menstruação você vai estar na menstruação em regra 1 e vai partir direto para a regra 3, identifica a ápice e libera a regra 4. É essa dinâmica que você vai viver sem muitas dificuldades. Sem muita dificuldade, é isso que você vai viver. Não precisa se desesperar. E isso é uma coisa que eu falo muito para as minhas alunas. Não precisa se desesperar, não adianta se desesperar. Não adianta. Porque senão não vai conseguir resolver. Não vai conseguir. Vai ter só mais dificuldade ainda. Tá bom? Vamos partir para as perguntas agora? Quero responder vocês aqui, tá cheio de perguntas e essas perguntas são muito importantes, tá? Muito importantes. Então eu quero que você foque aqui comigo. Vamos lá. Indicadores visuais estão ao vivo. O que é indicador visual? Será que são os filtros? Quando tem filtro eu não consigo colocar pergunta, deixa eu ver. Não é filtro.
Queria colocar as perguntas na tela aqui, mas eu não consigo. Gente, mandem as perguntas no ponto de interrogação, tá? Vou começar a ler. Então, ó, a Ju fala assim, ó, Bia, é normal sentir seca no começo do dia, ao longo do dia sentir úmido? Aí vejo o muco também. É muito comum, tá? É muito comum ao longo do dia. Então, é por isso que a observação acontece ao longo do dia. Então, você vai anotar desde quando acordar até dormir o que você sentiu ao longo do dia que foi mais próximo da fertilidade. Tanto de sensação quanto de muco, tá bom? Outra pergunta. Minha médica disse que na amamentação é possível ovular sem apresentar muco. É verdade? Claro que é verdade. Você pode sentir as sensações e engravidar. É por isso que você precisa focar nas sensações. O principal sempre vai ser a sensação. O muco, ele vai ser, claro, ele é importante, tanto que é ele que causa, mas nem sempre esse muco, ele chega na parte externa da vulva. Ele fica pelo canal vaginal, às vezes por ser muito pouco, enfim, por conta de alteração hormonal, a quantidade menor ela não chega na parte externa para você observar, mas ela produz uma sensação. E se você ignorar a sensação, você pode realmente engravidar, tá? Nunca tinha pensado nisso, sempre observo, me sinto molhada, escorregadia após a menstruação e depois seca. O resto do ciclo não se repete, viu? Pode ser que você realmente não tenha PBI também. O Bia é normal aqui, já mandou aqui a pergunta. Aí, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Sem mais perguntas. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui no chat. Gente, o PBI é uma fase muito fácil. Muitas pessoas falam, é muito difícil, a fase de PBI não tem como identificar, a fase de PBI não aguento mais, fico... Gente, é a coisa mais fácil do mundo, principalmente para as mulheres que estão amamentando. Pensa, eu fiquei na fase de PBI durante 11 meses. 11 meses de regra 2 e 3. Pensa, não é nada difícil. Muitas vezes é a gente que dificulta as coisas. Muitas vezes é a gente que coloca lá um bicho de 7 cabeças no lugar e não sabe, não sabe o que está acontecendo, não estudamos, não pedimos direcionamento para a pessoa correta, e aí fica realmente tudo muito confuso, muito difícil, enfim. Tá? Gente, queria trazer para vocês esse assunto hoje, tá? Se você não tem PBI definido ainda, se você não tem... A Mariana falou assim, ó, se não tem PBI, a fase lútea fica maior, então... Passar de 14 dias seria normal, tem alguma alteração. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Fase lútea não tem nada a ver com o PBI. São fases totalmente distintas. E uma não vai interferir na outra, tá? A fase lútea vai durar de 11 a 16 dias. É isso que você precisa saber. Fase lútea tem duração de 11 a 16 dias, tá? Após a menstruação, já é possível entrar no período fértil? Sim, como eu já falei, é possível sair da menstruação direto na fase de PBI, direto na fase de fertilidade, tá? Gente, vou abrir uma caixinha de perguntas lá nos stories, pra gente continuar conversando por lá. Quero, pedir pra vocês, caso vocês não tenham instrutoras ainda, não sei como aprender, Bia, me ajuda, o que eu faço? Descobri nessa live que eu não sei nada de método de ovulação business, porque eu não sabia nada disso que você tinha falado, eu não sabia que tinha que definir, não entendo nada disso. Eu quero te convidar a acessar o link da minha bio, o curso está disponível, as vagas estão abertas para mim te ensinar a viver o método de ovulação business de uma forma correta, aplicada, e que você possa viver de uma vez por todas o método natural, tá bom? Gente, é uma alegria estar com vocês aqui mais um dia. Vou lá nos stories abrir caixinha de pergunta. Até eu tirar um print aqui. Aí. E aí eu vou lá nos stories, eu abrir a caixinha de pergunta pra você que não fez sua pergunta ainda aqui ou que eu não respondi. Você pode ir lá nos stories que eu vou responder todas as perguntas, tá bom? Um beijo pra vocês e nos encontramos na próxima terça-feira na nossa live aqui. E é claro, todos os dias nos stories, tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau.